advocatícios também. Aqui, quem é contador que está aqui? Profissionais de advocacia. E olha que legal, bacana, hein? Obrigada aí pela presença de vocês, tá? Aproveitem o evento. Nós vamos dar início agora ao Fórum Societário, tá? Esse ano nós estamos realizando esse evento em parceria com o Centro Educacional, né, BSSP, que ela tem cursos de pós-graduação e está aqui hoje, né, inclusive a professora Manuela é da BSSP e vai compartilhar com vocês um conteúdo incrível sobre holding. O SESCOM do Rio de Janeiro está trazendo hoje esses convidados com experiências sobre holding. Quem viu a chamada ali, talvez seja a única oportunidade de vocês de estar juntos desses três profissionais hoje e agregar tanto conhecimento quanto os que eles têm. Holding é um assunto que às vezes a gente acha que é só criar um CNPJ, ok, vou criar um CNPJ, vou blindar, né? Que nem é certo esse termo, mas vou proteger o patrimônio dos meus clientes e não é por aí. Não é um produto pronto, né? Não é algo que você vou vender um pacote holding, pronto, é isso aqui. Você tem as peculiaridades de cada cliente. Então vocês vão ver assim uma pontinha do iceberg. Ou como diz o professor José Miguel, a nuvem ainda, né? Porque a pontinha do iceberg ainda é mais treinamento ainda, mais conhecimento que vocês precisam, ok? Então, eles vão trazer os pontos principais para realmente conseguir despertar em vocês a necessidade desse aprendizado, desse conhecimento, de se aprofundarem nesse assunto, né? E queremos aproveitar para agradecer, né, a todos os presentes, reforçar o agradecimento e aos nossos patrocinadores. Sem eles, esse evento não seria possível, tanto esse quanto os demais eventos aí do SESCOM, né? São Alterdata, Bavini Ferreira, Nasajon, Kion, Servidor na Nuvem, SS Parise e o apoio da BSSP. O SESCOM ela é uma entidade empresarial que representa alguns setores, né, como contadores. Tem uma carta extensa de setores em que o SESCOM pode representar, pode trazer representatividade para os empresários. E advogados também, vocês já estão com, né, tá com essa questão também junto com a classe dos advogados, né? Então, eu vou convidar agora o nosso presidente, Maurício Luz, para ele falar um pouquinho sobre todo esse trabalho maravilhoso que ele está fazendo nessa gestão e fazer a abertura oficial do evento. Maurício, por favor. Obrigado, Elis. Palmas, pessoal! Pessoal, prazer imenso. Boa tarde a todos. É uma honra tê-los aqui. É um prazer imenso tê-los aqui. Como nós aqui, né? A gente chega nessa sala cheia desse jeito, é uma coisa impressionante. Inclusive autoridades aqui presentes, né, Gabriel? Olha, a questão nossa hoje, da representatividade, nós estamos aí buscando não só fazer representatividade nossa junto às empresas de contabilidade, auditoria, às empresas de perícia, informações, mas como também as empresas de advocacia do Estado do Rio de Janeiro. O SESCOM Rio de Janeiro, dentro da sua carta sindical, ele também representa todos os advogados do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é representado por uma entidade de São Paulo. Então, nós estamos caminhando para representar todos os advogados do Estado, empresas de comércio exterior e algumas outras instituições, empresas que estão realmente precisando dessa representatividade. E com base nisso, em breve nós vamos estar anunciando para vocês todo o nosso trabalho. Espero que a gente possa caminhar todos juntos e a gente possa fazer um trabalho mais assertivo e alinhado com a classe de advocacia, que nós trabalhamos em conjunto. A prova disso é que hoje nós temos um trabalho, uma
lá, no fórum, que envolve a contabilidade e envolve o direito, que é a holding. Então, nós vamos falar sobre a holding e os seus aspectos, né? Nós vamos falar sobre os mitos, vamos falar dos folclores, vamos falar de tudo o que acontece com a holding. Conforme a nossa Elis falou, tem gente que fala de holding, mas eles não têm noção do que é uma holding. E muitas das vezes passa para o seu cliente a forma errada. A holding não está aqui para cuidar. E cuidado com essa expressão. Vocês podem responder por uma expressão equivocada. Então, nosso professor aí, que é de nosso diretor, professor José Miguel, que é o nosso coordenador da nossa comissão de docência, e muitas conversas que nós tivemos, nós chegamos à conclusão que passar a realidade é a missão do SESCOM. Ensinar a coisa certa é a missão do SESCOM. Então, com isso, agradeço a disponibilidade de todos os profissionais que prontamente nos atenderam ao nosso pedido aqui para discutir e compartilhar os seus conhecimentos. Então, o nosso professor José Miguel, a professora Manuela Rodrigues, doutor Diogo Sapeço, e convido aqui o nosso vice-presidente para saudar as demais autoridades da Unato Sul e agradeço imensamente a participação de todos vocês, espero que vocês gostem do fórum e passar uma informação para vocês aqui. Entre no site do SESCOM, naveguem no site do SESCOM, vocês vão encontrar muitas novidades, muitas parcerias, que é de grande interesse da classe empresária. Nós temos vários convênios do SESCOM hoje. Os associados do SESCOM vão receber, a partir de setembro, não é setembro não, é antes, eu acho que já é em agosto, todos os associados do SESCOM vão ter uma parceria com a Wave, que vocês vão ter um portal de contabilidade digital, para emissores, gestores, nota fiscal gratuita, para que vocês possam fornecer todos os seus clientes. Isso é uma parceria que nós fizemos com a Wave. Vamos colocar que são dos associados, né? São os associados. Quem não é associado, procure se associar, porque essa ferramenta, ela é uma ferramenta que ela é vendida acima de R$2.000, que é o site, as ferramentas de gestão, e ela vai ser dada pelo SESCOM gratuitamente, em parceria com a Wave. Fora essa parceria com a Wave, nós temos a Neurax, que ela vai estar fornecendo o produto dela com 50%, que é um captador de extratos bancários diretamente pelo Banco Central. É uma tecnologia impressionante, que ontem que o tio teve do lado dele, viu, e realmente ficaram todos assustados. É uma ferramenta que vai lá, busca todos os extratos bancários, aonde a empresa, a pessoa jurídica tiver investimento, ele vai lá, junto ao Banco Central, pega e está esperando a contabilidade. Então, essa parceria que nós fechamos com a Neurax, todos os associados SESCOM vão ter desconto de 50%. E fora isso, todos os benefícios que nós conseguimos estão no nosso portfólio lá fora. Todos os associados também têm direito. Então, pessoal, nós estamos caminhando não só para trazer a educação, a capacitação e levar o conhecimento e a segurança para os nossos associados, mas como também levar para os nossos associados o que há de melhor em tecnologia. Então, pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês, das autoridades, dos advogados presentes, dos professores, e eu passo a palavra agora para o nosso vice-presidente aqui, Renato Mansur. Aí. Obrigado, presidente. Bom, gente, o presidente já falou quase tudo, também não vou tomar o tempo de vocês, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, que é o mais importante, tá certo? As parcerias que o Maurício acabou de anunciar, que começou ontem, nessa parceria com o Sebrae, muito importante, virão novos negócios aí, muitas startups vão participar com o SESCOM aqui para a gente poder interagir e trazer produtos de qualidade
da vida do empresário contábil para que ele possa levar também para os seus clientes. Isso é o que é o mais importante. Minha palavra aqui é de trazer uma conscientização, que vocês possam nos ajudar na divulgação do ambiente, do SESCOM, né, dessa entidade que representa o setor empresarial de vários setores empresariais, e a gente precisa da ajuda, da consciência associativista, porque sem isso é impossível, senhores. Nós levamos uma entidade tão forte, que é tão respeitada, tão renomada no mercado, mas sem recursos financeiros, senhores. Não há condição de pagar essa conta de luz, de poder oferecer esse ambiente tão maravilhoso. Vocês gostam aqui do ambiente do SESCOM? É bom? É bonito? Um cafezinho, enfim. Mas nada disso se paga sem recursos financeiros. Entendeu, gente? Então a gente tem que ter essa consciência, botar a mão na consciência, convidar o nosso amigo empresário, os pequenos empresários, para ter essa consciência, uma visão do todo. Sem essa representação é impossível a gente fazer o trabalho que a gente faz. Quem aqui já usou o plantão do SESCOM na junta comercial? Então, assim, não só na junta, como no registro civil, né, uma assessoria jurídica, enfim. Então, a gente tenta melhorar os serviços que nós temos a oferecer. Mas, mais do que isso, gente, é a consciência empresarial de que sozinho isso aqui é uma Fiesp da contabilidade. Fiesp da contabilidade. Vamos transformar isso aqui, né? Temos que fazer isso aqui dessa consciência, agora tem que botar a mão no bolso, lógico, tem que ajudar a contribuir, tem que pagar a luz, tem que pagar os funcionários. Tem que falar esse português claro, entendeu? Eu até me senti muito à vontade na minha gestão, e quando eu entrei acabou a contribuição obrigatória. Então tem que se virar e tem que falar sobre isso, porque o ideal é que todos nós tenhamos a consciência, usemos o SESCOM como essa ferramenta de ajuda, de reivindicação para melhorar os serviços, para que a gente possa melhorar os serviços dos nossos clientes, atender melhor, com menos burocracia, um ambiente de negócio melhor do estado do Rio de Janeiro. Mas a gente precisa da ajuda de vocês, dessa consciência, de vocês visitem o nosso site, visitem as nossas redes sociais, tá bom? Eu quero já aqui nominar o Gabriel Roy, que está representando aqui a Secretaria-Geral da Junta Comercial, que é um órgão muito importante para todos nós, não é isso? Nascedor das empresas. Gabriel é um ilustre e brilhante advogado também, que muito me ajuda no plantão da Junta Comercial, entre outras coisas que eu preciso lá. Então eu quero aqui agradecer, pedir uma salva de palmas para o meu amigo aqui, Gabriel, que hoje, nesse momento, está representando a Junta. O presidente da Junta não está aí. Tá? Isso aí. Esse é o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Enfim, por quê, gente? Porque é um sufocão lá. E na hora dos problemas que eu tenho que resolver, né, meus amigos, que ligam, marcam no plantão, a gente atende. Então a gente tem que reconhecer o bom serviço prestado à sociedade. Tá bom, gente? Então eu forço a vocês nessa conscientização. Tá bom? Obrigado, Elis. Obrigado, presidente. Então vamos lá? Vamos iniciar? Eu quero fazer um pedido. Os três? Então tá. Então antes de eu fazer um pedido, vamos tirar uma foto. Chega mais pra cá, pode ir. Beleza? Obrigada, presidente, vice-presidente. Quero fazer um pedido antes de começarmos, tá? Estejam presentes realmente, aproveitem esse conteúdo que Manuela, o professor José Miguel, o doutor Diogo estão aqui disponibilizando o tempo deles e o conhecimento deles. Não há nada mais importante em nossa vida do que o nosso tempo. Então valorizem o tempo de vocês também, tá? E tirem foto do que for mais importante, que vocês verem, né, gravem alguns momentos, marquem o SESCOM RJ, marquem nossos professores, tá bom? E vamos iniciar, né, nosso ciclo de aprendizado com a professora Manuela Rodrigues. Ela é empresária, CEO da Complan e membra do G4 Club. Cadê a apresentação dela? E ela vai falar sobre holding, né, os aspectos, né, a parte da holding familiar, né, tem muitos detalhes ali que vocês precisam aprender e conhecer. Professora, por favor, Manuela Rodrigues, palmas pessoal.
Boa tarde, galera. Boa tarde. Bom, vamos lá, me deram essa missão aqui, eu falo pouco e me deram 20 minutos, para dizer o contrário. Então, vou tentar ser sucinta aqui com esse assunto, né? Na verdade, é um assunto de suma importância e não é qualquer assunto. Não é qualquer assunto por quê, gente? Quando você dá um Google, né, parece que o Google ele demonstra esse assunto como se fosse a coisa mais fácil do universo, né? 7 passos para você abrir uma holding familiar, né? 3 passos para uma holding familiar. É tão fácil, né? E ainda tem aqueles que botam no chat GPT e botam lá, como que eu faço para abrir uma holding familiar? E me dá o passo a passo, que hoje está tão fácil a tecnologia, né? Aí toda a parte tecnológica por trás das informações que a gente tem acesso. Só que nada é fácil como parece. O Google acha que é fácil, o chat GPT acha que é fácil, a gente acha que é fácil, mas a gente esquece de algumas coisas que são mais importantes do que a teoria, viver elas. Então, holding, normalmente, quando a gente trata delas e quando a gente fala de holding familiar, a gente confunde muito, às vezes, de ser uma holding só voltada para a parte de patrimônio, imóveis, por exemplo. Mas uma holding familiar, ela vai muito além disso, ela vai na expectativa de participação societária, ela vai na expectativa de sucessão familiar, na melhor estratégia, da redução de riscos. Então eu separei alguns temas relevantes hoje aqui para vocês que o Google normalmente não diz, nem o chat GPT, ou melhor, pode dizer ou não, né, porque a gente não sabe como está a informação, mas que eu vivi e vou trazer alguns exemplos para vocês hoje. E óbvio que depois meus colegas vão complementar aqui o meu lado, que é mais uma visão teórica contábil do que uma visão jurídica, tá? Então, o ponto principal é que a gente tem uma jornada para o sucesso de uma holding, tá? E essa jornada normalmente começa com as motivações para a criação de uma holding familiar. O que motiva o nosso cliente a abrir uma holding familiar ou até mesmo a nós oferecer esse serviço para ele. Então, o primeiro ponto é a diversificação de investimentos, ou seja, uma estrutura de holding familiar, ela permite que os membros da família tenham uma carteira diversificada de ativos. E quando eu falo de ativos, contadores, eu falo de ativos imóveis, ativos investimentos, aplicações, ativos participações societárias, tudo isso são ativos que podem estar contemplados dentro de uma estrutura societária de holding. Temos também uma questão de sucessão salarial ou sucessão familiar, ou seja, toda a parte de sucessão por trás de imóveis, de estratégia tributária, ou seja, do que pode ser reduzido com dor de cabeça de inventário, por exemplo, planejamento tributário, por exemplo, no caso de empresas que gostam de fazer um M&A, cisão, fusão, incorporações, uma estratégia de holding é interessante para um planejamento tributário. E a tal da proteção patrimonial, que não é uma blindagem, é apenas um dificultador para nos casos que a empresa tenha algum litígio, algum problema eventual de família ou alguma dívida, credores, para que os bens da empresa e esses ativos eles possam estar sob uma proteção maior. Então, quando a gente tem motivação, todas essas motivações para criar uma holding, nós temos que pensar no segundo passo, que é o quê? Pequenos valores de posses patrimoniais não são interessantes para a constituição de uma holding patrimonial. Vamos supor, um cliente chega para vocês e fala o seguinte: eu tenho um imóvel de 300 mil reais. Vale a pena abrir uma holding? Não vale a pena abrir uma holding. Talvez é uma dor de cabeça operacional muito grande para esse cliente, até mesmo para você como profissional, para realizar a proteção desse imóvel. Outra coisa que acontece muito no meu dia a dia: Manuela, estou sendo executado, eu tenho que tirar o imóvel do meu nome. Aí dá aquela vontade assim: meu Deus, isso é fraude, meu amor, não vai dar certo. Você tinha que ter pensado nisso antes.
Então, a estrutura de holding, ela só dá certa se você pensa antes de fazer o ato, tá? Então, se eu tenho uma empresa em que eu tenho riscos tributários, eu tenho riscos operacionais, eu tenho que pensar antes de algo acontecer, realizar essa holding. E toda uma estrutura por trás. Por isso que o próximo passo da jornada são a identificação dos riscos, ou seja, gravem na cabeça de vocês. Quanto maior o risco, o nível de risco envolvido, maior deve ser o nível de estratégia por trás que deve ser feita com a holding. Ou seja, maior o número de quantidades de holdings, por exemplo, deverão ser necessárias para proteger esse patrimônio. Maior vai ser o nível de estratégia. Simples assim, tá? Dessa forma. Por quê? Porque quando a gente entende o risco, a gente entende o quanto o cliente está aberto ali a situações adicionais. Eu vou dar alguns exemplos de riscos para vocês aqui, passando por eles. Por exemplo, risco de responsabilidade legal. Tá? Aqui é quando os negócios operacionais dentro da holding é necessário você identificar a responsabilidade legal das atividades de todas as empresas com participação. Por exemplo, se eu tenho uma responsabilidade legal de exposição de ativos a cada negócio que eu tenho de risco. Vamos supor que eu trabalhe com um negócio que possa me gerar uma multa ambiental ou algum tipo de processo ambiental. Esse negócio gera um risco para o seu ativo. Então, existe uma responsabilidade legal por trás. E, normalmente, quando se trata de ambiental, muitas vezes a coisa é lá embaixo. O buraco é mais fundo do que o tributário. Então, nesse caso, a responsabilidade legal, o risco é alto. Risco de separação de ativos, ou seja, quando é necessário ter uma holding familiar para concentrar todos os ativos em uma única entidade. E aí é um risco de um problema de um ativo poder afetar todos os outros. Eu tenho um exemplo maravilhoso aqui de um trabalho que eu fiz. Imaginem o seguinte, uma Ferrari e uma reta, 200 km por hora, uma pessoa andando de bicicleta e um atropelamento. E essa Ferrari estava dentro de uma holding. Que dentro dessa holding estavam todos os ativos patrimoniais da empresa, inclusive investimentos. Mas o detalhe mais interessante desse exemplo que eu estou dando para vocês é o seguinte: a pessoa que bateu com esse carro era o filho, ao qual no nosso trabalho nós identificamos que era uma pessoa de extremo risco. Por quê? Era um menino muito complicado, que usava drogas e que sempre dirigia bêbado. E nós relutamos e brigamos muito com a família, dizendo que não poderia colocar o carro, o veículo de ninguém dentro dessa holding junto com os ativos de liquidez, que eram ativos de investimento, por exemplo. E nesse caso, o que aconteceu? Quando ele atropelou esta pessoa, óbvio, nenhum seguro cobriu, porque ele estava drogado neste dia, e afetou um dos investimentos de liquidez da família de mais de 10 milhões, que foi bloqueado até encerramento do caso. Então vejam, é uma particularidade muito específica que vai além da teoria. É um risco particular da família de uma pessoa da família. Isso aconteceu em São Paulo, na Marginal Tietê. E para muitos aqui que lembram também, uma situação parecida aconteceu aqui no Rio de Janeiro com o filho do Agui Batista. Então vejam, esse tipo de risco ele pode acontecer. Então muitas vezes a gente não pode alocar ativos que possam gerar riscos em conjunto. Por exemplo, se eu faço um investimento, uma participação em uma empresa, essa participação nessa empresa, se eu compro empresas estressadas, vamos supor, tem gente que compra empresas estressadas, gosta de comprar participação de empresas que estão quebrando.
para elevar essas empresas. Eu não posso ter as participações dessas empresas estressadas, dessa pessoa que compra, junto com os meus ativos patrimoniais, porque isso é um risco de ativo. Então eu preciso entender que esse cliente tem um risco para fazer a separação de ativo dele. Porque se essa empresa de participação que ele tem tiver algum tipo de bloqueio, não vai atingir o outro ativo de liquidez dele. O risco de volatilidade de mercado, ou seja, quando a gente tem ativos que realmente entram em prejuízo, em lucro, com muita constância. Por exemplo, quando a gente tem muita compra de ações, e isso pode acabar afetando o restante do patrimônio da família, tá? Risco de sucessão familiar, óbvio que esse aqui é o mais conhecido de vocês, né? É aquele em que, normalmente, quando a gente vai trabalhar com o cliente, a gente tem que perguntar para todos, né? Oi, tudo bem? Você tem filha fora do casamento, filho, você tem um amante? Porque isso aqui não é uma proteção, gente, total. Se aparecer aqui no Brasil uma criança que não estava dentro da holding, que não estava na participação toda ali da sucessão, a holding já era. Então nós temos que ter justamente toda uma estratégia por trás. A holding, ela não é só a teoria do papel, ela vai muito além, ela vai no conhecimento de toda aquela estrutura familiar ali. Ou seja, inclusive chamar, né, cada um no cantinho reservado e perguntar: você tem um amante? Você tem um filho fora do casamento? Nós precisamos saber agora, porque senão isso tudo que a gente está fazendo vai por água abaixo. Eu gosto de falar muito de um caso muito interessante, que até um amigo meu, inclusive, que é o Nelson Williams, ele está cuidando, que é aí o inventário do Gugu. Porque se ele tivesse uma holding, né, tudo isso estaria resolvido aí na vida dele, e infelizmente ele não tinha toda uma estratégia de sucessão. Risco de exposição fiscal também, ou seja, quando a empresa tem um tamanho muito grande de dívidas, né, um débito volumoso de risco tributário, bilhões, milhões. Então, nesses casos, a gente realmente concede aí uma estrutura de holding justamente para que a gente só faça demorar chegar no patrimônio da família. Não, isso é uma blindagem, nunca vai chegar no seu patrimônio, esqueçam disso. Só vai demorar. E aí a gente ganha tempo para estruturar soluções para conter o risco tributário. E aí, né, que a gente chama os nossos juristas, aí, os advogados, para trabalharem nos casos e reduzirem toda essa carga. E aí, fazendo o planejamento, né, definindo toda essa estrutura, ou seja, eu já sei o porquê que meu cliente precisa de uma holding, os riscos que ele tem, eu consigo traçar uma avaliação dos objetivos necessários dessa família, é o primeiro ponto. Eu preciso saber o que essa família ela precisa, identificar isso a longo prazo e a curto prazo. Por exemplo, tem famílias que têm vários negócios distintos e que cada uma parte da família cuida de um específico. Um cuida da parte farmacêutica, outra da distribuidora, outra da indústria. Então, às vezes, é necessário fazer holdings separadamente, tá? Depois que você avalia esses objetivos, você escolhe a estrutura societária adequada. Então, como eu falei, quanto maior o risco, maior a quantidade de holding que vai ser necessária para poder se adaptar à estrutura familiar, tá? E aí a gente aqui vai considerar fatores como flexibilidade, responsabilidade limitada, governança e aspectos fiscais na escolha da estrutura. É aqui que a gente monta qual estrutura vai atender aquela família. E lembrando, se a família ela não for transparente, franca, se ela não falar a verdade, toda essa estrutura pode cair por terra. Então, por isso que esse relacionamento de franqueza é fundamental e principalmente de credibilidade com o profissional que está fazendo o projeto.
Holdings subsidiárias e segmentações de ativo, aqui é quando a gente avalia, né, a necessidade de criações de outras holdings para segmentar e proteger as diversas categorias de ativos, como eu dei de exemplo para vocês. Vamos falar aqui um pouquinho do Cristiano Ronaldo, né? Ele tem inúmeros carros. Nesse caso, eu faço uma hold só para carro. Então, a segmentação é nesse sentido. Colocar esses carros junto com os imóveis pode gerar um risco, como eu falei para vocês, em relação a um atropelamento ou até mesmo um escândalo de mídia e etc. Composição acionária e controle, aqui é um dos principais, normalmente onde tem mais brigas em sucessões familiares, com toda a família, quem vai mandar, né? Principalmente depois do founder, né? Depois do criador, aí a maior briga que existe no universo é quem vai mandar nas empresas e quem vai mandar em quê, quem pode e quem não pode. Então é nesse momento que é feita a composição acionária e todo o controle. A governança corporativa, que é muito importante. Então, assim, uma estrutura de holding, eu não posso deixar de falar de governança, porque a gente precisa desenvolver um sistema eficaz, estabelecendo um conselho de administração, um comitê de gestão familiar para tomar decisões em conjunto, principalmente quando os imóveis e alguns bens são ainda compartilhados, ok? E planejamento sucessório, quem vai ficar com o quê? Né? A gente já coloca ali, por isso que aparecer um filho fora do casamento dá ruim. Não pode, porque já está definido ali quem vai ficar com o que. Apareceu a criancinha lá, deu ruim e aí não tem o que fazer, vai ter que refazer tudo de novo. E claro, ter uma consultoria profissional, ter um profissional que realmente tenha todo esse conhecimento, habilidade, né, e toda essa sistemática para montar toda essa estrutura de holding. Então vejam, não é nada fácil, né? Tem muito detalhe por trás e muita situação atípica por trás que, se eu for contar aqui, meus 20 minutos não vai rolar, galera. Então, em aspectos contábeis, bem rápido, né? A gente tem uma estrutura aí de classificação contábil, toda a holding familiar ela vai ser definida de acordo com o plano de estruturação. E aí sim vai ser colocado todo o plano de contas para refletir todas as diferentes atividades e transações, para incluir contas de ativo, passivo, patrimônio relacionadas à atividade que aquela holding vai ter. Se ela vai ser de participação, se ela vai ser de bens, imóveis, etc. E é específico e individualizado. Não adianta ficar replicando o mesmo plano para todo mundo, tá? Consolidação contábil, então quando a gente tem as empresas subsidiárias, a holding da holding, né? Eu tenho a holding da holding da holding para participar, então aí eu tenho que fazer uma consolidação de informações para a família. A mensuração de ativos e passivos, porque alguns ativos e passivos passam por uma mensuração de valor justo, custo histórico e também o método de equivalência patrimonial, que são a base para a parte contábil de toda essa estrutura de holding. Registros de receitas e despesas, a gente tem diferenciações aqui, a gente pode ter dividendos, a gente pode ter prejuízos em participações em outras empresas, os investimentos, né, no método de equivalência patrimonial. Eu gosto muito de falar do método de equivalência patrimonial aqui pelo seguinte: a gente tem a controlada, a coligada e a influência significativa. E muita gente fala, eu faço MEP quando é controlada acima de 50%. Só não esqueça que quando você tem uma influência significativa dentro do negócio, por exemplo, um papel de administrador, mesmo que você tenha 1%, isso já é considerado suficiente para você fazer o MEP. Então, assim, toda a responsabilidade recai por ele, então esse MEP tem que ser realizado. Planejamento sucessório e a proteção, ou seja, a contabilidade ela vai refletir também esse planejamento, tá? Com a participação de cada um, de quem é cada parte daquele bem. Isso tem que ser claro dentro da contabilidade, porque se você deixa claro, você evita trazer briga de família para você. Porque você não quer briga de família para você, você quer o seu trabalho em paz.
relatórios financeiros e notas explicativas, ó, que dentro de todo o regulamento contábil, CPC, e para alguns casos em holding internacional e FRS. E só para passar rapidinho para vocês sobre as possibilidades de holding fora do Brasil, as offshores, né, que existem, sim, podemos fazer holding fora do Brasil e ter essa conexão aqui junto ao Brasil. Então, normalmente, quando a gente busca uma holding fora do Brasil, a gente busca uma diversificação, né, na parte jurisdicional, ou seja, que estabeleça uma holding em outro país, que seja possível diversificar o meu risco que eu tenho no Brasil. Muitas vezes eu tenho um risco muito grande tributário no Brasil e que acaba sendo atingida essa holding mais rápido, e aí eu coloco ela em outra jurisdição, porque isso atrasa mais o processo de chegarem nos meus ativos, tá? Proteção de ativos, né, como eu disse agora, né, para proteger mais os ativos. Planejamento sucessório também, como o caso de BVI. BVI, as Ilhas Britânicas, possui uma sucessão automática. Então, por exemplo, se eu venho a falecer hoje, tenho uma holding em BVI e eu já posso determinar quem serão meus sucessores, e lá acontece de forma automática. Então, muitos clientes gostam desse planejamento sucessório em BVI por conta disso, da dor de cabeça do inventário. Proteção dos ativos também, continuando. E, por último, queria falar para vocês que vou botar uma caixinha lá no meu Instagram, porque 20 minutos não dá, Elis. Tá? Vou botar uma caixinha lá no Instagram para as dúvidas de vocês, curiosidades, às vezes, que vocês possuem sobre holding. E um ponto final sobre a holding no exterior é que é super interessante, muitas vezes, para aquelas empresas que estão buscando a venda, ou seja, o M&A, a realização de venda dessa empresa. Então, a estratégia tributária por trás também ajuda muito em toda essa composição da holding. E agora os meus amigos aí vão dar um banho no juridiquês, que não é minha praia. Eu só fico assistindo ali a parte operacional e a coisa linda que eles fazem na parte societária. Obrigada, gente. Pessoal, ainda tem um tempinho, a gente tem 20 minutinhos aqui para ela passar um apanhado para vocês entenderem um pouquinho. Se vocês escanearem e fizerem pergunta, ela responde agora ainda ao vivo. Então corre, gente. Vocês têm dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não quer fazer lá no... Vai responder por aqui, vai responder por lá. Ah, então tá bom. É rápido, então. Manuela, eu estava exatamente falando com a minha amiga aqui do lado aqui, que ela é advogada. Ela falou assim, meu nome é Elcio Martinelli, eu milito na área financeira, só que meu cenário é 100% internacional. Então você abrangeu alguns pontos aí muito interessantes que a gente sempre trabalhou com isso, né? Eu represento um grupo financeiro de Londres, né? Okay? E a gente tem alguns aspectos importantes. Você falou assim, eu anotei aqui algumas perguntas, para exatamente falar o seguinte: no seu conhecimento, a diferença de holding e de trust, né? São alguns aspectos. Trust também te beneficia, né? Não sei se você está familiarizado, sim. Né? Aí você pode só colocar o ponto mais importante dessa diferença de holding, porque eu optaria por uma holding internacional e não por um trust. Eu acho que vai depender muito das especificações. Tá? O trust ele é interessante, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um cliente que eu tenho de mineração de Bitcoin. Tá? A gente tem uma estrutura misturada de trust e holding. Em alguns locais a gente tem a trust, tá? E em outros locais a gente tem a holding por questões relacionadas a relacionamento societário. Mas eu gosto desse trabalho conjunto dos dois. Vamos fazer o seguinte, como o trust é um pouquinho mais... Sim. A gente conversa no café ali. Com certeza. Sobre trust. Sem problema. A segunda pergunta, eu só queria falar que você colocou ali a bandeira americana e falou exatamente da holding dentro do território americano.
o governo americano tem a disponibilidade do FATCA, que é um acordo bilateral, né, entre os Estados Unidos e mais de 92 países, e na verdade o FATCA foi criado com a intenção dele, governo americano, saber aonde está o dinheiro do americano, né? O percentual maior está dentro da Suíça, tá? Então, assim, tem um aspecto também de uma insegurança nesse sentido com o território americano, né? Outras jurisdições, como Guernsey, Luxemburgo, o próprio UK, Londres, Inglaterra, a jurisdição tem uma proteção maior. Você falou um aspecto muito interessante aí, desculpa, por favor, não está ótimo. Mas você falou um aspecto muito importante da automatização do titular, do beneficiário. Sim. Nisso. A jurisdição inglesa, exatamente, ela te dá exatamente isso. Quando você disponibiliza, qual é a segurança que eu passo para qualquer pessoa que está notando aqui, quando o falecimento dele, a esposa dele vier, por exemplo, a casar novamente, né, os beneficiários dele são os filhos, estão garantidos até a maioridade. Ninguém toca no, né, porque você não sabe, vai casar com uma pessoa. Ele é muito protetor. Exatamente. Né? Então, assim, é um aspecto bem interessante. Eu até falo assim, realmente a holding tem um aspecto interessantíssimo, né? Mas esse conjunto jurídico é muito importante. É muito importante. Muitas vezes vão pela linha, porque a holding ela ficou muito mal vista, pelo menos no meu mercado financeiro, né, no meu consultor, são 19 anos, 22 anos que eu vivo com isso, que sempre quando se falou em holding, automaticamente digo que alguém está querendo sonegar, está querendo sempre trabalhar a holding como um aspecto de fuga para algo ilícito. Isso, e eu quero até falar sobre uma curiosidade que você está colocando, falando até do meu cliente, que é de mineração de Bitcoin, que ele fica em um lugarzinho em Cincinnati, que eu não posso falar exatamente onde nos Estados Unidos, mas, por exemplo, na estrutura societária dele, que hoje ele tem uma estrutura de 7 holdings e trusts ali misturadas, em alguns países a gente teve que deixar de lado porque o governo americano ele não se associa bem. E aí quando você vai abrir uma conta no banco americano, o banco americano ele é bem emitido, não é igual o banco brasileiro, né? Que todo mundo abraça todo mundo e quase que te carrega no colo. O banco americano tipo, você é indiferente aqui mesmo que você tenha muito dinheiro. Lá é muito compliance. Então, se começa a ter uma estrutura muito medonha assim para o banco, de que vem da onde, vai para onde, e tem um lugar ali que os Estados Unidos não reconheça, prejudica também. Então, esse é um outro ponto que na estrutura de risco ele tem que ser olhado, né? Toda essa estrutura americana. O americano ele gosta muito de olhar para esse viés de proteção, mas ele também tem muito pé atrás quando não é com os parceiros dele, como você falou. E eu vou te contar 2 casos bem rápidos mesmo para exemplificar exatamente isso, que eu acho uma curiosidade bem interessante a todos aqui. Eu tinha um cliente, e esse meu cliente fez uma operação comigo, uma operação que era, de certo modo, razoável. Foi $144 mil que ele enviou e abriu a conta na Inglaterra e tal. E aí tinha 2 aspectos nesse cliente. O primeiro é que uma das pessoas que ele nomeou, ele veio conversar comigo, exatamente de uma filha que ele tinha de um primeiro casamento, mas essa atual esposa dele sabia disso, ele disse, olha, quero deixar uma parte reservada para ela. Falei, eu sou obrigado a só reservar para os filhos, não, de jeito nenhum. Botou o nome da menina lá, tudo direitinho e tal, mas ele pediu que essa primeira esposa não fosse comunicada, não soubesse e tal, beleza. Né? Quando ele veio falecer, né, nós fomos levantar lá. Bom, aí esse mesmo cliente fez uma operação que eu não sabia, eu gerencia a conta dele da Inglaterra. Mas ele tinha uma conta no Sabadell em Miami, e do Sabadell ele fez uma transferência de 652 mil de Miami para essa conta dele na Inglaterra. Dólares, 652 mil, né, para a Inglaterra. Ele foi chamado na Receita Federal. Né, e o advogado do meu banco da Inglaterra também acompanhou ele lá para essa operação e a gente desconhece, foi uma operação dele, porque ele não tinha a declaração desses valores em Miami. O que foi para a Inglaterra, ele teve que obedecer um compliance e não teve jeito, porque lá na Inglaterra teve que enviar o espelho de imposto de renda. Mas o de Miami, como já era um dinheiro que circulava lá, ele pegou, fez o envio, mas enfim, acabou pagando uma multa, teve lá, então, um problema muito sério. Mas aí ele veio falecer, isso tem mais ou menos 4 anos atrás,
Aí a primeira esposa eu comuniquei a ela, né? Tive que fazer o atestado de obra, no meio fundamental, a documentação, automaticamente a titularidade passa para o garoto, para a menina, mas a menina não pôde pegar o valor, ficou com a mãe, né, como tutor, porque aí o governo da Inglaterra fica como tutora da menina até ela completar a maioridade. Aí ela tem lá 80 e pouco mil dólares, está disponibilizado para ela, né? Então, assim, é só uma curiosidade que acho que pertinente ao assunto para aí. vocês verem que realmente acontece nessas estratégias em que a gente quer ter a certeza que o outro lado vai receber, né? Então, realmente, muito obrigada pela contribuição. Mais alguém? Então ficou bem claro, né? Vocês não estão com dúvidas, né? Às vezes na timidez, me manda lá no Instagram, gente, não tem problema. Vamos lá, aproveita. Aproveita e seguem também, porque a Manuela tem muito conteúdo bacana, tá bom para compartilhar com vocês. Tirar uma dúvida. Você falou sobre a questão né, no caso de falecimento, a sucessão lá fora, né? É automática. Em alguns países. Em alguns países. No Brasil, no contrato de holding, né, e a gente orienta que o contrato de holding tenha um advogado, tá, pessoal? Não vai vocês, contadores, pegarem o modelo pronto na internet, não, pelo amor de Deus. Né? Tenha com o auxílio de advogado, se a pessoa quiser já determinar, no caso de falecimento, eu quero esse bem para esse, é como se fosse um testamento. Onde é possível esse movimento? É possível esse movimento, os juristas aqui eles podem falar melhor. Mas o que eu coloco sempre como ponto é que tem que estar ciente do que a família tem por trás, porque como eu falei, se chegar um filho ali que não está ali na divisão, no Brasil é desconstituído tudo. Herdeiro legal, né? Não tem Exatamente, não tem contestação. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem muita gente lá fora que vou doar tudo pro meu cachorro, né? Lá existe um testamento e lá é validado. Em alguns lugares também. Não é os Estados Unidos todo. Então, por isso que é importante conhecer a família, tratar com verdade, ter transparência, confiança, porque isso tudo faz você criar uma holding de sucesso e que seus clientes tenham sucesso também por trás. Claro, né, você ter toda uma equipe, porque assim, gente, isso aqui não é algo barato de se fazer. É toda uma estrutura por trás, é toda uma equipe por trás. É caro. Então, assim, se o cliente está mendigando para vocês, ele não quer uma holding, tá? Ele quer algo de qualquer jeito. Ele não quer uma proteção. Isso não é algo barato. A nossa hora para fazer isso aqui, ficar analisando se o cara tem amante ou não, se a família tem algum tipo de problema que pode dar problema, de criar toda essa estrutura, é cara, entendeu? Porque a gente não pensa só no conteúdo de só entregar, fazer. A gente não está aqui só como diz uma expressão, no fecha e manda. A gente está aqui justamente para entender e entregar tudo dentro de uma teoria plausível para que isso não seja destruído. Então, tenham isso na mente de vocês, que isso aqui é excelente, tem que se estudar muito, ter parcerias fortes para que você possa fazer conexões primordiais para que vocês tenham sucesso. E principalmente ter a confiança do cliente, porque se ele não te falar a verdade, você não vai construir uma rotina de sucesso. Isso acontece muito. Mas é isso. Ok. Gente, vocês aproveitem o tempo da Manuela. Não é barato não, tá? Ainda tem um tempinho aí se vocês quiserem fazer pergunta, hein? A gente deu só 20 minutinhos para ela elucidar algumas questões, porque tem essa questão muito das dúvidas que vão surgindo de acordo com do que é apresentado. Então tá bom, né? Tá todo mundo cheio de conhecimento, né? Eu acho que o pessoal gostou das histórias. Não é só isso não, é que ela explicou bem, então vai eliminando as dúvidas, né? Também, né? Eu acho que o pessoal gostou das histórias divertidas também, né? Que tem por trás, eles gostaram mais. É só diversão, gente. Vocês não têm noção das histórias que a gente passa. Fazer uma pergunta? Sim, peraí. Complementar aí tudo aí, né? Ajuda aí. Com relação aos bens patrimoniais que você vai incorporar nessa empresa. Como é que fica a parte dos impostos? Por exemplo, o imposto de transmissão aqui do Rio de Janeiro, né? Ainda está isento ou não está isento? Paga alguma coisa?
Existe uma discussão muito grande disso, que eu vou deixar esses dois meus amigos aqui falarem, tá? Bom, na teoria, né, é uma coisa, na prática é outra. Então, eu costumo falar muito que, assim, o município, os estados, os cartórios, eles são deuses e semideuses. E, às vezes, o que está na legislação, muitas vezes, não prevalece. E aí, a gente tem que se utilizar, né, de algumas decisões judiciais para obter sucesso. Mas, no caso, assim, de um planejamento de imóveis com relevância, por exemplo, de milhões, o que, retirando a parte de transmissão, TBI, toda essa parte aí dentro dos bens, a gente tem aqui uma colaboração muito interessante, porque esse imóvel, se eu tenho interesse em venda, né, fazer compra e venda de imóveis dentro dessa empresa, né, dessa holding familiar que a gente chama de administradora de bens, porque vejam, holding familiar não é só para a administração de bens, é para a administração de negócios em geral. Tá. Existe uma diferença, né? Geralmente é uma empresa que você vai negociar bens, no caso não caberia nessa holding, porque vai ter todo tipo de problema, né? É uma holding, você pode existir a holding que a gente fala que é a administradora de bens dessa família. Essa administradora de bens, para fins tributários, você tem algumas vantagens, como por exemplo, o imóvel ele vira um estoque, ele vira um ativo à venda. Então, nesse caso, a empresa normalmente ela está no lucro presumido, né, em 90% dos casos, você vai ser tributado como se fosse receita operacional a venda desse imóvel, e não no ganho de capital, como seria normalmente se você vendesse numa pessoa física. Então, é só você fazer conta aí, se você está vendendo um imóvel, né, é reconhecido não como prestação de serviço, então a presunção é 8% e 12%, então fica bem mais abaixo. E óbvio que como é estoque, eu tenho CMV, não tenho? Qual o CMV? O valor de compra desse bem. Então, de forma simples, a parte tributária, ela acaba ficando mais estratégico para quem tem muitos imóveis e principalmente com valorização significativa, né? Boa tarde, Maranhão. Essa mesma vantagem talvez a gente não veja no caso dos automóveis, né? Pois é, por isso que eu sou cética em colocar automóveis dentro de holding. Porque sempre tem alguém que faz, desculpa, gente, só vocês não conhecem merda e faz alguma coisa com o automóvel, tá? Mas na parte tributária, isso não é tão estratégico dentro da holding, a não ser que você tenha muitos bens a serem administrados, tipo Cristiano Ronaldo da vida. Aí a gente já começa a pensar de forma diferente, tá? Que tenha muitos carros, muitos veículos, mas normalmente numa família, numa associação familiar assim, milionária, vamos botar assim, ela tem em média 3, 4 carros, 4 veículos. Um de passeio, um de dia a dia, outro de seguranças. Então, isso normalmente a gente não opta em colocar dentro da holding, porque, por exemplo, o seu segurança está andando com o seu carro, se ele fizer alguma coisa com o seu carro, sabe? São questões que geram mais risco, que devem ser analisadas. E no caso, talvez, da venda, né, do imóvel, do carro, pensei, né, porque na venda do carro, o carro vai ser depreciado, né? Ele vai ser depreciado. Então, não tem vantagem tributária. Não tem tanto. Por isso que, assim, nos momentos a gente precisa pensar o que é melhor, entendeu? Para a administração do negócio. Eu falo muito sobre planejamento tributário dinâmico. O que vai ser dinâmico para a família? O que vai ser dinâmico para o seu negócio? Entendeu? Você pode pensar em colocar alguns bens e outros não. Né? Sim, você pode pensar. Por exemplo, eu tenho clientes que botaram 90% e tem um bem específico em que não foi colocado. Por um motivo específico deles, familiar. Porque existia um risco desse bem entrar nessa holding de administração de bens. Então, a gente criou uma outra estrutura desse bem específico ficar separado.
Então eu posso ter duas empresas de administração de bem, uma com um bem aqui específico separado e outra com outro tipo de situação. Eu tenho um cliente, só para vocês entenderem, que na estrutura societária deles eu tenho 16 holdings. Eu tenho pouco trabalho, né? Ou melhor, meu time, né? Que eu não cuido dessa parte operacional. Mas assim, depende muito da família, estrutura familiar, o que eles querem para o futuro, o que eles pretendem, se eles querem vender o negócio ou só suceder, entendeu? Tudo isso entra até para você escolher se vai ser uma empresa limitada ou SA. Obrigada. Nada. Doutora Manuela. Sim. A holding está muito presumida, você falou que a maioria acontece nesse caso, né? Sim. A depreciação. No caso de venda, essa depreciação é desconsiderada? Você está falando de imóvel? De imóvel, exato. No caso do imóvel na holding, ele vai ser tratado como estoque, se você tiver atividade de compra e venda de imóveis. Então, na contabilidade, eu não faço depreciação. Você não faz depreciação, só se ele estiver alocado. Aí é diferente, aí vai para ativo. Tá? Se ele estiver em locação, mas se ele estiver disponível para venda, por exemplo, quando você coloca ele disponível para venda, ele vai para estoque. Nesse momento que ele vai para estoque, o preço que você comprou este imóvel é o seu CMV. Não, mas veja só, o imóvel estava para alocação. Quando eu penso em vender, eu tiro da alocação. Sim. Obviamente, contabilmente, eu jogo ele para... Aí você tira do imobilizado e coloca para estoque. Então, disponível para venda. E a depreciação que aconteceu? A depreciação que aconteceu, vamos lá. Até a data dele. Até a data você vai ter que descontar, porque você estava utilizando aquele ativo. Entendeu? Por isso que nesses momentos, às vezes a estratégia é você ter outro tipo de holding em outro lugar, entendeu? Exatamente. Por exemplo, tem pessoas que falam, Manuela, esses imóveis aqui eu quero para locação e esses imóveis aqui eu só vou botar para venda. Eu sempre falo para o meu cliente escolher definitivamente o que ele quer, entendeu? Porque se ele quer, ele comprou aquele imóvel com intuito para venda, ele já vai ficar disponível para venda ali, a gente fazendo as valorizações, benfeitorias, etc., que são necessárias para esse imóvel. Isso tudo entra até para composição. É igual como se fosse uma indústria. Eu não estou produzindo um produto e cada vez mais aperfeiçoando ele. Tudo que eu faço dentro desse imóvel, comprovadamente, eu posso sim aumentar o valor dele para o valor justo dele dentro da contabilidade com as benfeitorias. Obrigado. Tá? Tudo bem? Tudo. Uma dúvida em caso de famílias que tenham muitos filhos, ali a gente pode estar falando de 5, 6, que realmente o valor do patrimônio seja considerado. A gente pode pensar em, como depois, fazer uma cisão dessa holding para que aí depois cada unidade familiar ou cada nova célula possa ter seu desmembramento, seja vantagem disso? Você tem uma família com grande potencial patrimonial, muitas pessoas participando. Normalmente o que eu indico é dividir holdings. Por exemplo, cada um já faz a divisão da sucessão de cada bem. Em um cliente específico meu, eu tenho, na divisão deles eram 15 pessoas. Eu fiz uma holding, a gente trabalhou, né, eu junto com o jurídico, toda a galera, a gente fez uma sequência de 6 holdings. Então, por exemplo, se eu tenho o Mansur, é meu pai, eu fiquei na holding com ele. Então a participação do meu avô que faleceu, que é minha, entrou na minha holding com meu pai. O meu pai era filho desse meu avô. Então ele recebeu uma participação maior e eu ali ele já está me passando a sucessão da participação dele. Automaticamente. Então neste caso em específico eu gosto de fazer assim, quando tem muita sucessão de problemas. Esse cliente em específico, o filho que era que criou, né, o filho mais velho dele, faleceu primeiro, depois faleceu o pai em seguida, em pouco tempo. Então a gente teve que fazer uma transferência, uma estrutura muito grande para 15 pessoas da família, porque foi algo repentino.
Então, por isso que a gente criou essa estrutura. Então, quem era já da família, um do outro, que já ia ter uma sucessão futura, já ficou dentro da mesma holding, já fez a própria sucessão do futuro. Então, a gente aproveitou o momento e já fez os dois. Entendeu? Aí você fez isso através de uma nova empresa, uma nova holding, não fez nenhum tipo de decisão original. Participação, não. Entendeu? Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? E vocês viram? É um pouco complexo, mas é um ambiente, é um mercado, né, que se a gente souber atuar, se a gente estiver preparado, tiver uma equipe qualificada, a gente consegue, estou falando em nome até dos contadores que estão aqui, a gente consegue sair desse mercado que é muito prostituído, né, que é a realidade do mercado contábil, e conseguir trazer oportunidades para clientes, conseguir elevar o seu ticket, entendeu? Conseguir estar junto a clientes realmente que vão valorizar. Porque, ó, minha experiência com hold, né, com cliente com hold. Eu tinha uma cliente de hold, tinha quase 2 milhões de patrimônio. Saiu da minha empresa contábil para ir para um escritório pagar 350 por mês. Agora você imagina, será que esse escritório que cobrou esse honorário, ele tem a estrutura para poder fazer esse tipo de atendimento? Será? Não tem, né? Só que muitas vezes também o cliente não entende isso aqui que a gente está aprendendo hoje, o cliente não entende. O cliente acha, não, vou botar tudo na holding, não vai acontecer mais nada, quando acontecer de morrer já está tudo lá resolvido, tudo muito mais fácil. Mas não é assim, tem que ter as estratégias. E é onde a gente tem que, né, cair dentro ali, cair fundo, aprender, estar com especialistas, fazer parceria. Se você não tem conhecimento, né, do ambiente, estude, faça parcerias. Não esqueça, contador e advogado, quando o assunto é holding, tem que trabalhar juntos, tá bom? Então, minha consideração final aqui, Manuela, muito obrigada, você foi incrível. Obrigada, né? Adoro mulheres que Eu queria só dizer uma coisa, na verdade, parceria contador-advogado é todos os dias, gente, eu não vi. Exato, isso aí. Quero convidar o vice-presidente Renato Mansur para entregar o certificado de participação, né? É esse primeiro. É esse primeiro. Então, uma singela, né? Pela sua contribuição, né? Uma participação, né? Sua participação maravilhosa, né? Foi muito bom, gente. Muito aprendizado, né? Fala de bola. Obrigado, Manuela. Obrigada, Manuela. Vamos dar sequência ao evento. Eu quero convidar aqui ao palco o nosso patrocinador Alterdata para falar um pouquinho sobre a solução dele. Tudo bem? Isso aqui é minha linha de eventos? Boa tarde, pessoal. Eu sou a gestora de parcerias da Alterdata Software e estou aqui mais uma vez no Sescom. Alterdata é uma empresa aí com mais de 30 anos de mercado e é difícil a gente falar somente numa solução. Então nós temos soluções desde CRM para advogados que precisam administrar a carteira deles, inclusive, né, o retorno, os processos, tudo isso. E para os nossos amigos contadores, muitos já têm o pack completo da Alterdata, mas é importante a gente falar da importância do e-contador, que está dentro do sistema e muitos ainda não ativaram, que é um chatbot da Alterdata, que fala, que ajuda vocês na integração com o cliente e na tramitação de documentação, principalmente. Então, às vezes, aquele cliente está ali no seu WhatsApp te pedindo uma guia, dizendo que esqueceu de pagar. Então, isso acontece muito, acontece final de semana também. Então, que tal ter a sua empresa funcionando 7 dias por semana, 24 horas, ali no WhatsApp, no Telegram, com o chatbot, atendendo toda essa documentação que eles solicitam e sem nenhum tipo de insegurança ou erro na operação. Então, pensem nisso, desejo a vocês um bom evento.
estarei aqui fora para recebê-los, para que a gente mostre um pouquinho da nossa solução, tá bom? Um abraço para vocês, bom evento. Obrigada. Não deixe de passar lá na feira de negócios ali no canto para visitar tanto a Alterdata quanto os demais patrocinadores. Quero chamar ao palco agora representante da Basine Ferreira. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Bavini Ferreira, eu sou corretor de seguros desde 1985. A gente começou um projeto em 1996, 2006, na vinda do presidente Chapina para o Sescom São Paulo, para divulgar um importante seguro que é o de responsabilidade civil para profissionais da contabilidade, sobretudo as empresas. E aí a gente criou um portal denominado contadorprotegido.com.br, que ali vocês conseguem fazer a cotação desse seguro tão importante que em determinados momentos da história nossa aí no meio contábil, posso garantir a vocês que salvou as empresas médias pequenas. Eu lembro quando a DCTF era de R$5.000 a multa e uma empresa transferiu quase 70 empresas, e quando ele foi pegar o protocolo, o site da Receita estava fora. E ele tinha uma multa, a gente conseguiu com que ele convencesse os clientes dele a pagar antes do prazo com aquele desconto de 50%, e a gente conseguiu regular o sinistro, e é uma empresa que hoje sobrevive graças a esse seguro. Ele tem um testemunho que ele sempre faz nos eventos lá de São Paulo, a gente até pensou em colocar no nosso site, dele e de outros muitos que às vezes acham que o funcionário está lá fazendo como deve e fica uma coisa desapercebida, e depois de 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2, fica uma conta impagável. Então hoje eu posso falar de cátedra para vocês, com quase 20 anos aí atuando, mais de 20 anos, que a gente tinha alguns contadores que já eram clientes nossos antes dessa parceria com o Sescom São Paulo, depois o Sescom Rio, da época do Lindenberg que a gente está aqui. É que a gente acaba não vindo muito ao Rio e não fala desse assunto. Estou à disposição, Mansur, para falar um dia sobre responsabilidade civil, e um outro tema importante também, que é LGPD. Gente, a responsabilidade civil não sei o que dizer, só que se houver um vazamento de dados por hacker, vocês vão pagar multa de 2% do faturamento da empresa de vocês, hein? Está claro na lei. Muitas pessoas não se adequaram, muitas pessoas já me disseram que não vão se adequar, vão para o risco, e aí eu lhes garanto, o seguro paga a multa se for vazamento de dados. Hoje vazou dados da empresa de vocês, faturamento de 2 milhões no escritório de contabilidade, a multa é 40 mil. E detalhe, dependendo do tipo de vazamento, vocês podem ter um bloqueio das atividades, está na lei, tá? Não importa o tamanho, se ela é simplificada ou não, conforme a última portaria da LGPD. Então, tanto lgpdprotegida.com.br como contadorprotegido.com.br é um hot site que a gente criou para vocês cotarem e se protegerem. Tá bom? Obrigado. Boa tarde, parabéns. E evento não existe sem vocês, viu? Como o Mansur fala sempre, e a doutora Manuela, parabéns. Eu tenho uma holding familiar, vou lhes dar uma dica. Peçam para o advogado chancelar, porque não é igual uma holding e outra. Minha irmã tem uma, eu tenho outra. Minha irmã não tem herdeiros, eu tenho. Até incomunicabilidade, empenhorabilidade, se for colocada da maneira correta, não tem golpe do baú para os sucessores. Isso é coisa que quem faz é advogado. Se vocês perguntarem para mim se conhece contabilidade, eu conheço responsabilidade civil e benefícios. Contabilidade, eu vou ligar para o Reinaldo Pereira Lima Júnior, teu colega lá de São Paulo, e vou falar: Lima, como é que eu faço isso aqui? E a holding não foi diferente. Ele falou: eu não vou me aprofundar nisso. Chama o Dr. Rodolfo, que é um especialista, como a doutora Manuela, e façam essa consultoria da forma correta. Eu costumo dizer, eu não trato estômago com cardiologista, tá? Ele pode até me dar um omeprazolzinho, alguma coisa, mas cada um na sua praia. Parabéns a vocês, obrigado aí pelo espaço, viu?
Obrigado, Davi. Obrigada. Davi, como sempre, está dando boas informações para a gente, né? Vocês estão ouvindo, né, contadores? Quero chamar agora ao palco Kion, por favor, representante da Kion. Eles estão com óculos 3D ali, né? Já vi, já, tá ali pescando. Boa tarde, pessoal. Vamos lá para a campanha da holding, sim. Então eu também tenho holding familiar, também orientado por advogados especialistas e vale a pena. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou diretor comercial da Kion Sistemas Inteligentes. A Kion é uma empresa nova no mercado ainda, nós estamos para completar ainda 3 anos agora em agosto, mas é uma companhia formada por ex-executivos com mais de 30 anos na área de software para contabilidade. Nós estamos inovando, trazendo a tecnologia 4.0 embarcada 100% em nuvem. E eu queria... vai passar o filme aí, Canão? Eu queria só fazer uma apresentação, porque fica mais rápido vocês assistirem o filme. E aí no final eu vou passar um recadinho para todos vocês. Acreditamos no potencial de reduzir a complexidade dos processos. Por acreditar na transformação, aceleramos os negócios por meio de nossas soluções digitais. Aumentamos a produtividade das empresas de maneira eficaz e confiável. Esta é a Kion. São mais de 8 mil metros quadrados de construção, com conhecimento avançado em tecnologias de software, com aplicação de inteligência artificial e Big Data na gestão contábil e empresarial. Nossa jornada começou há 3 anos. Neste tempo, o mundo evoluiu. E nós também evoluímos. E para entrarmos em uma nova fase, a nossa forma de comunicação e integração também evoluiu. Os nossos sistemas estão mais ágeis, mais dinâmicos e muito mais interativos. Uma evolução que demonstra como a Kion está disposta a olhar para o futuro, aumentando sua eficiência na automação de processos, entregando resultados sólidos e evoluindo constantemente. Mas tudo isso não seria possível sem o trabalho, a dedicação e a superação de todos. A Kion trabalha de forma conjunta para inovar no mercado, simplificando e potencializando a gestão contábil e empresarial. Tudo isso faz parte da nossa missão, pois somos apaixonados pela transformação digital. Esqueça a forma trabalhosa de realizar tarefas. A tecnologia Kion executa para você a maior parte delas. Uma nova era chegou. Faça parte dessa evolução. Inteligência artificial acelerando suas rotinas de folha, fiscal e contábil. Contador e cliente compartilhando documentos e trocando informações na mesma plataforma. Automação através de um painel interativo e fácil de usar. E mais, toda a segurança de um software em nuvem hospedado na Amazon. Automatize seus processos com a gente. Kion Solução Contábil. Fale com a gente. Bom, essa é a nossa apresentação. A gente vai colocar um QR Code aqui para vocês concorrerem a alguns brindes que a gente trouxe. Depois nós vamos fazer um sorteio. E eu queria só comentar com vocês que a gente está com uma experiência real ali fora. É um projetor que na realidade não é um projetor, é uma televisão smart da Samsung, o Freestyle, que ele está acessando o sistema 100% pela televisão, como se você estivesse na sua casa, no seu quarto, acessando a televisão. E nós estamos também com a experiência do óculos 3D, dispositivos e etc. E também a interação do robô, que está ali disponível para a gente brincar lá e fazer perguntas para o robô. Ele vai responder essa tecnologia hoje que vocês conhecem, que é o ChatGPT, né, onde você pergunta. Na realidade, a Kion lançou isso embarcada dentro do software desde 2021.
Então assim, nós já temos essa tecnologia para vocês conhecerem também, tá bom? Obrigado, Marquinhos. Tá bom. Então, ó, o QR Code está ali no stand e a gente vai estar ali para vocês concorrerem e poder participar do sorteio. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Obrigada. Chamamos agora o servidor na nuvem. O QR Code tem que ir ao stand, porque não passou aqui. Tá bem? Excelente tarde, tudo bem? Sou Helena Costa, representante comercial da empresa Servidor na Nuvem. Bom, hoje nossa empresa tem 10 anos de mercado, começou com uma necessidade interna na Grande Vitória, nós somos de Vitória do Espírito Santo, e com isso a gente deu tão certo pra gente que a gente resolveu expandir isso para todo mundo. 90% da nossa empresa é focada em escritório de contabilidade. Estou vendo alguns advogados aqui, o restante são clínicas, advogados, a gente atende todo mundo. O que é a nossa empresa? O que é o servidor na nuvem? Tá? Nossos grandes diferenciais: data center próprio, não tem ninguém por trás. Ah, Helena, quem é esse data center? Nosso. Tá? Está localizado dentro da Embratel em Vitória. Hoje a nossa empresa transforma a sua máquina física, o seu servidor físico, em uma máquina virtual. Traz toda a segurança para a sua contabilidade. Tá? Estou aqui no Sescom hoje e eu tenho alguém lá sendo hackeado. Não se preocupe, a gente tem duas ferramentas que faz duas ferramentas diferentes para os 2 backups diários por dia. Faz auditoria do seu backup, leva para o nosso data center e replica com 2 ferramentas diferentes. Então não se preocupa com isso, a sua segurança da sua empresa vai estar com a gente. Eu não transformo só o seu software de gestão na nuvem. Porque isso todo mundo faz, tá, gente? A Alterdata tem, a Domínio tem. Eu transformo a sua empresa na nuvem. Eu levo a sua empresa para a nuvem. Então, trabalhamos dessa forma. E o nosso grande diferencial eu não trabalho só com nuvem. Eu trabalho com performance. Que todo mundo está falando, né? De inteligências artificiais, eu vi muita gente falando aqui hoje. Hoje eu trabalho com inteligências artificiais que trabalham 24 horas por dia. E eu quero te fazer uma pergunta que daí no nosso stand você sabe quanto você utiliza de processador e memória na sua empresa? Se alguém souber, pode levantar a mão. Eu fiz para você. Então processador, por exemplo, se você tem um cliente hoje de 3 usuários e ele, o senhor, qual é o seu nome? Diogo. O Diogo tem 10 usuários lá na contabilidade dele. Você tem 3, 4, 5 mercados ou uma rede de mercado. O Diogo só trabalha com hospital, clínica, não emite. O seu processador é maior ou menor que o dele? O meu processador é maior que o dele. Muito maior. Você tem controle dele hoje? Não tem. A nossa empresa te dá esse controle 100%. Eu sei. Você sabe? Nossa cliente? Não. Então passa ali, pode ser com a gente. Gente. Estou muito acima do meu padrão. Não, mas não tem problema não. O negócio comigo é sempre fechado. Nunca deixo de fechar cliente por valores. Gente, aguardo vocês. Eu vou mostrar como a gente trabalha hoje com essas inteligências artificiais, tá? Que você não precisa se preocupar. Deixa a sua empresa com a gente e foca só em crescer. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Pessoal, 20 minutinhos para tomar café, tem um coffee ali super especial para vocês. Visitem também os nossos patrocinadores e tirem fotos, marquem o Sescom RJ. Ó, o segundo bloco tá muito interessante, hein? Por favor, 20 minutinhos.